Queridos irmãos e irmãs de Ideal Espírita, amigos visitantes do Centro Espírita Luz e Caridade, boa noite a todos. Que alegria estarmos juntos mais uma vez, não é? Para aprender um pouco mais a mensagem do Senhor Jesus, que necessitamos tanto para as nossas almas, para o nosso convívio, para a nossa relação, para o nosso aprendizado, para a tomada de decisão, pois que se fizermos uma pesquisa, e hoje está tão fácil pesquisar, né? Nós vamos descobrir que cada dia nós fazemos dezenas e dezenas de escolhas. Logo na parte da manhã, quando a gente acorda, a gente já faz inúmeras escolhas. A roupa que nós vamos vestir, para onde nós vamos, enfim, são muitas escolhas que precisamos fazer na nossa vida. Mas existem escolhas que vai definir, vai decidir uma quantidade, uma proporção muito grande da nossa vida. E nós descobrimos que somos espíritos imortais, não é? Jesus veio trazer a boa nova, veio nos informar que somos espíritos imortais. E nós somos convidados para esse banquete espiritual que o Centro Espírita Luz e Caridade realiza, né? Todas as segundas-feiras em formato de reunião pública, onde nós estamos refletindo sobre o Evangelho de Jesus, especialmente o Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo. E que nessa noite a casa nos propõe a gente refletir sobre o capítulo 20 de O Evangelho, item 1 e 2. O capítulo 20, né? Os trabalhadores da última hora, mas com o tema que é o subtítulo desse capítulo, né? Os últimos serão os primeiros, não é? Então nós vamos refletir um pouquinho sobre a mensagem do Senhor Jesus que ele traz para cada um de nós no que diz respeito a esse capítulo. Os trabalhadores da última hora, os últimos serão os primeiros. E aí nós já começamos a falar um pouquinho que no subtema, os últimos trabalhadores da última hora, os últimos serão os primeiros, ele já está falando de tempo, né? Já faz a gente refletir, pensar que tem um tempo por detrás desses dois temas, do capítulo e do subtema, né? Os trabalhadores da última hora. Então, o tempo está escasso, é da última hora, não é? E os últimos serão os primeiros, também fala de tempo. Mas então o discípulo Mateus, no item 1 desse capítulo 20, para a gente pesquisar em casa, né? Continuar pesquisando, ele vai relatar um ensinamento de Jesus em praça pública, dizendo que Jesus falou assim para a gente: o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha, e tendo-os convencionado em pagar um denário a cada um deles, enviou-os para a sua vinha. E eles foram para a vinha. Na terceira hora do dia, o chefe de família voltou à praça pública e, lá chegando, encontrou novos trabalhadores e disse a eles: vão vocês também para a minha vinha, e eu o pagarei o que for justo no final do dia. E assim eles também foram. Na sexta e na nona hora, o chefe de família retornou às praças públicas e fez a mesma coisa. Na 11ª hora, já quase no fim do dia, o chefe de família voltou às praças públicas e, lá chegando, encontrou mais trabalhadores. Então ele disse para todos que estavam lá:
por que vós outros estão aí parados sem fazer nada? Eles disseram então, é porque ninguém nos assalariou. Então o chefe de família disse, então vão vós outros também para a minha vinha, que no final do dia eu os pagarei o que for justo. Assim eles também foram para a vinha do chefe de família. No final do dia, o chefe de família chamou aquele que coordenava, o administrador da sua vinha, e disse: comece a pagar a todos, começando dos últimos para os primeiros. Assim, o administrador começou a fazer. Chamou primeiro aqueles que chegaram na 11ª hora e começou a pagar 1 denário a cada um daqueles que tinham chegado na 11ª hora. Aqueles que tinham chegado primeiro de madrugada, observando aquilo, ficaram encabulados e pensaram, quando chegar a nossa vez, nós vamos ganhar mais, porque nós estamos trabalhando aqui desde cedo. Mas só que na vez deles, eles também receberam 1 denário, a mesma quantidade daquele que chegaram na 11ª hora. Então eles foram reclamar com o chefe de família, dizendo, esses outros chegaram tarde, trabalharam só 1 hora no dia, ganharam 1 denário. Nós outros chegamos cedo, enfrentamos o peso do dia, o calor do sol, e vamos ganhar apenas 1 denário. Então o chefe de família falou, mas quando foi que nós combinamos de vocês receberem 1 denário? Então ele falou, então estou sendo justo, eu vou pagar o que nós combinamos. Você está com ciúme porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Dá licença um pouquinho. Acontece que aquele chefe de família que Jesus está contando esse acontecimento para a gente é só uma analogia, mas o Espírito Constantino, no item 2 do capítulo 20, ele vai dizer, falar um pouquinho sobre essa passagem de Jesus para nos despertar a importância que a gente consegue extrair dessa mensagem do Senhor Jesus até o momento presente, porque nós vamos levar ainda muitas centenas de anos aprendendo lição sobre essa mensagem de Jesus, mas para hoje nós só podemos dizer e captar e aprender o que a gente consegue alcançar. Mas então, Jesus então vai dizendo que o reino dos céus é semelhante. E olha que riqueza! E aí ele conta toda essa história dizendo que é semelhante. Então o Constantino vai lá no item 2 do Evangelho, destrinchando, falando para gente que aquele que foi convidado primeiro, ele já se colocou à disposição para o trabalho. Primeiro, antes de ser convidado para o trabalho, ele se colocou à disposição. Ele quis trabalhar, ele teve vontade de trabalhar. Ele foi para a praça pública para ser contratado. Então, a boa vontade, o desejo de trabalhar estava lá à disposição.
E eu vou pegar uma colinha que eu fiz alguns tópicos para a gente aproveitar ao máximo. Então, ele fala da vontade do trabalhador que se colocou à disposição. E fala também da importância de sair da ociosidade, de sair da condição de estar parado, sem realizar nada. Ele destacou vários tópicos e falou do pagamento que foi justo, porque foi o combinado. Ele não lesou, ele não prejudicou ninguém. Quando a gente lê esse capítulo de O Evangelho, numa visão, numa avaliação humana, a gente acha injusto, porque, de fato, para nós outros, nós ficamos pensando, mas aquele que chegou na 11ª hora, ele trabalhou mesmo uma só hora. Os outros chegaram cedo e foi injusto, mas não foi porque foi combinado, foi tratado. Mas o Constantine ainda fala sobre que ele está fazendo a comparação com o reino dos céus. E notemos que o chefe de família, o senhor de família, não estava tão preocupado com a vinha. Ele não estava tão preocupado com a produção do trabalho. Ele estava mais preocupado com os trabalhadores do que com a vinha. Então ele estava indo na praça para trazer os trabalhadores, para assalariar os trabalhadores. Vejamos que em vários momentos, tanto na sexta quanto na nona ida dele na praça, e também na 11ª, ele pergunta por que eles estavam ali parados. E eles disseram, porque ninguém nos assalariou. E aí ele chama para a vinha. Então vamos também, vamos para a vinha. Então ele está preocupado com todos. E na hora do pagamento, ele igualou, ele colocou todos numa condição de igual. Todos na condição de igual. Então, tratando da fraternidade, usando da fraternidade com os trabalhadores. Ele prossegue falando sobre a inveja, que aquele momento do pagamento, o pagamento daqueles que ganharam, chegaram na última hora, eles ganhando igual aqueles que trabalharam primeiro, causou uma inveja, um ciúme naqueles que chegaram primeiro, uma ambição. E aí o reino dos céus se assemelha a, então notemos que ele já está fazendo uma seleção ali de que o reino dos céus não vai caber a ambição, a não ambição, a não inveja, um olhar de caridade, de fraternidade, de amor ao próximo, de justiça. E um olhar de que o ser humano é mais importante do que a produção da vinha, apesar de ser importante a produção da vinha, porque ele estava contratando trabalhadores para a vinha. Mas ali o chefe de família estava sempre preocupado com as pessoas. E aí nos traz uma reflexão bastante profunda para o momento de hoje, né? Como nós estamos em relação com as pessoas? Uma grande parte da nossa vida a gente está mais preocupado com as coisas que a gente precisa realizar, com a produção das coisas, com a velocidade em que a gente produz os feitos, do que com a própria pessoa. Certa vez, a gente estava numa equipe de trabalhadores e aí realmente, né, um dos amigos nossos estava com a incumbência de levar a chave daquele local que a gente ia realizar um encontro. Ele chegou atrasado com a chave
E aí um companheiro falou assim, por que você chegou essa hora aflito, né? Aflito com a pessoa? Porque ele tinha demorado, tinha atrasado no horário combinado. E o amigo chegou, cabeça baixa, meio tristonho, e falou que tinha passado mal a noite e foi ali só levar a chave e ele não ia poder ficar para trabalhar. É só um exemplo do que acontece com cada um de nós. Primeiro deve ser a pessoa. O espírito é mais importante do que a tarefa, do que vai ser realizada. O Senhor da vinha está demonstrando isso nessa fala de Jesus. Primeiro, olhar para a pessoa. Como você está? Você dormiu bem? Você melhorou? Quanto tempo a gente não ouve isso de alguém? Eu estou exagerando? A relação com as pessoas. Quando alguém atrasa, deixa de fazer alguma coisa ou faz atrasado, chega atrasado, não seria mais fraterno voltar o olhar, se não fez a tarefa, se não realizou, deve ter acontecido alguma coisa com ele ou com ela. Então, primeiro a pessoa, depois a tarefa, apesar da tarefa ser importante. Nós não estamos dizendo que é para a gente deixar de fazer a tarefa. E a mensagem do Senhor Jesus, nessa parábola, ele está dizendo isso. Primeiro as pessoas, para depois a tarefa. E aí ele vai prosseguindo, porque o reino dos céus se assemelha a. E aí ele vai continuando, né? E todos têm o direito ao salário igual. Muito bem. Aí nesse momento, esse espírito Constantino, ele diz para a gente começar a sublimar, porque apesar de Jesus dizer, olha, o reino dos céus se assemelha, aí conta o chefe de família que sai para chamar trabalhadores para trabalhar na vinha, no vinhedo, que é para cuidar da plantação de uva, para tornar a vida mais doce. Tem alguma semelhança, né? Tornar a vida mais doce, para que a vida fique mais doce. Então, agora ele diz, então, Jesus está dizendo que para construir o reino dos céus é preciso trabalhar. O pensamento que tínhamos há umas décadas passadas, que chegava até cada um de nós, inclusive pelo meio espiritualista, que a gente, quando morresse, desencarnasse, a gente ia para o reino dos céus, só fazendo alguns esforços aqui, mas que nós, os espíritas, aprendemos que o reino dos céus já é aqui. A gente precisa fazer algo já, agora, a cada instante da nossa vida. Nós estamos construindo o reino dos céus constantemente. Não precisa esperar desencarnar. E aí, o reino dos céus se assemelha a. Então, o chefe de família saiu para chamar trabalhadores e chamou você, e chamou você, e chamou todos vocês, e me chamou também. E nós aceitamos, nós falamos sim, em momentos diferentes da nossa existência e em momentos diferentes da nossa vida biológica aqui, hoje, no sentido do agora, dessa encarnação. Em que momento Jesus chamou você, você no sentido de individualidade, para trabalhar na vinha do Senhor? Com que idade, em que circunstância você, nós ouvimos Jesus falar, venha você também trabalhar na minha vinha,
Foi de madrugada? Foi na terceira hora? Foi na sexta hora? Na nona hora? Ou na 11ª hora? Não, sim, não nos importemos com isso, porque o salário é igual. O salário é viver num mundo de regeneração, num mundo mais doce, em um mundo mais suave, um mundo onde nós vamos nos preocupar e nos ocupar mais uns com os outros mais do que com as coisas. Mas para isso precisamos trabalhar na vinha do Senhor, mas não mais plantando uva. Agora, Jesus pede para cada um de nós para trabalhar na vinha, mas em outro aspecto da vinha. Mas ainda antes de mergulhar nessas reflexões mais profundas, que é a proposta, a intenção do Senhor Jesus, falando em nossa alma, não mais no campo material. O Constantine, no capítulo 20, item 2, ainda nos propõe refletir sobre os seguintes pensamentos. Qual será o salário da preguiça? Porque da praça pública ninguém ficou, quando Jesus foi chamado do Senhor da vinha, foi à praça pública, não houve relato que alguém na praça pública falou assim, eu não vou. Não teve esse relato. Todos que estavam na praça pública, que foram convidados em horários diferentes, todos aceitaram o trabalho, uma vez que estavam lá para isso. Então, por isso, a boa vontade. Mas cada um tinha as suas ocupações em casa, como cada um de nós temos. Mas deixou os seus afazeres para ir trabalhar, para ir se colocar à disposição do trabalho. O que faltou para alguns foi ser contratado, ser chamado para o trabalho, mas os que estavam lá foram trabalhar. Mas alguns não foram para a praça pública, mas eles não relatam esses. Mas o Constantino relata, só para darmos a importância, para compararmos o salário da preguiça, aquele que falou, não, amanhã eu vou. Não, amanhã eu vou. E depois, quando chega a última hora, o preguiçoso vai pensar, alguns deles, eu podia ter feito alguma coisa e não fiz. Bateu o sino da última hora, chegou a noite e eu nada produzi. Então, o salário da preguiça, né? Que vai ser a pobreza, a fome, a ruína, em todos os aspectos possíveis. Porque, fazendo ainda analogia ao livro espírita, você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Porque hoje mesmo nós viemos aqui semelhante dizendo sim ao convite do Senhor Jesus. Viemos para a vinha. Nós hoje estamos aqui na vinha, porque viemos também cultivar os vinhedos, as uvas, não no campo físico, mas psíquico, emocional, espiritual, porque não somos e não fomos preguiçosos. E quantos de nós precisou fazer esforços, porque tinha atividade, tinha outras tarefas que também eram importantes, e precisou fazer escolha, e escolheu vir ao Centro Espírita Luz e Caridade, para se nutrir, para se alimentar, para trabalhar na vinha interna. Então não foi preguiçoso, então não vai ter o salário da preguiça, que é o salário da preguiça, né? É a pobreza, né? Como diz aqui, a fome, a ruína. Mas ainda mais grave
diz o espírito Constantine, que o salário da preguiça, que é tudo isso que foi narrado, ainda é ruim, mas não é tão pior do que o salário daqueles que ocupou o seu tempo com atos culposos. Porque quando a gente está parado, quando a gente não está ocupado com alguma coisa, pode ser, só pode ser, que a gente esteja ocupado fazendo alguma coisa que vai produzir atos culposos, que vamos nos arrepender depois. Então é muito melhor estar ocupado, especialmente trabalhando na vinha do Senhor, porque parado nós vamos estar nos comprometendo com atos culposos. Isso é Constantine causando reflexão em nossos pensamentos. E a partir daí, ele então vai dizer para a gente, né? O pai de família é Deus, que Deus, ele é o pai de família, nosso pai, que ele vai cuidando de cada um de nós e vai nos oferecendo trabalho na sua vinha. Notemos uma coisa interessante do nosso livre-arbítrio, que nós reencarnamos, atuamos no planeta, a gente pode fazer tantas coisas, nós somos livres, inclusive para dizer sim ao convite do pai de família ou dizer não. Jesus, Deus, o pai de família, nos deixa livre para a gente dizer sim ou não. Só que a gente prefere dizer sim, né? E os trabalhadores somos nós. A vinha é o planeta. Quantas coisas maravilhosas existem no planeta, quantas possibilidades de cultivar, de cultivo, né? O salário é a eternidade, estar morando no reino dos céus. A eternidade no sentido de que sempre vamos existir. E é muito importante a gente se ocupar com coisa que não vá comprometer a nossa vida futura. Porque nós, no Espiritismo, já descobrimos que nós somos herdeiros de nós mesmos. O nosso momento de infelicidade do agora fomos nós mesmos que criamos com alguns feitos do passado. Então, nós vamos escolher cultivar o vinhedo, plantar coisas boas para ter uma vida futura melhor e realizar na terra um lugar melhor para se viver. E o administrador, Jesus de Nazaré, Jesus que é o governador do planeta, que vai nos conduzindo. Então, nessa reflexão nossa de cultivar a terra, cultivar o vinhedo, mas agora no sentido espiritual, o Constantino nos fala assim: ser agente ativo na transformação moral da humanidade e na regeneração da terra. Ser ativo, ou seja, realizar coisas, estar sempre se esforçando. E aí ele vai sendo mais prático, vivenciando os ensinamentos do Evangelho com toda a intensidade. E aí fazendo analogia à plantação do vinhedo. Aqueles que chegaram mais cedo, que começam a trabalhar mais cedo nessa existência, vai enfrentar o peso do dia, o calor do dia, mesmo com o calor do dia. Então ele fala assim, numa relação para a gente ser mais objetivo, plantar a caridade.
quando na analogia do chamamento do pai de família para trabalhar no vinhedo, agora nós vamos plantar a caridade entre nos lugares que a gente frequentar, mas especialmente em nós, porque a gente nota em alguns noticiários, em alguns acontecimentos, que a gente nota naquela relação faltou caridade. Faltou a caridade. Mas os espíritos superiores também nos diz para a gente olhar para nós mesmos como que nós estamos no sentido das virtudes. Plantar a caridade é plantar a caridade em nós também. Então, o mundo está carente de caridade, precisa plantar a caridade, não exigir que o outro faça, mas que a gente faça, semeie, ao menos um pouquinho. O lema do Espiritismo, né? Um dos lemas, né? É fora da caridade não há salvação. Mas não a salvação que a gente vinha ouvindo falar de umas décadas passadas. É a salvação no sentido do orgulho, do egoísmo, né? Porque o egoísmo a caridade vai ser o antídoto do egoísmo. O egoísmo é esse sentimento que faz com que a gente queira as coisas melhor para a gente. Então, a gente, quando tem pouco, a gente vai querer separar primeiro o nosso. Mas a caridade vai nos auxiliar, vai nos ajudar a diminuir o grau do egoísmo. Então, a prática da caridade vai nos ajudar a ter uma relação mais fraterna, dividir melhor. Vejamos que na parábola do Senhor Jesus, olha a necessidade da prática da caridade. Porque aqueles trabalhadores que chegaram por último, eles estavam dispostos a trabalhar. Eles não tiveram quem pudesse assalariar eles, mas eles foram para trabalhar. Eles tinham a despesa deles, eles precisavam trabalhar. Então, a caridade, olhar uns para os outros com um olhar mais igual, né? Que todos nós temos as nossas necessidades. Nós não somos apenas um amontoado de célula, nós temos as nossas necessidades. Então, se percebemos que no aspecto de comparação, essa lavoura na terra está precisando de caridade, que plantemos a sementinha da caridade na relação com os outros. Quando a gente perceber que faltou em algum lugar, que a gente pratique um pouco da caridade por nós e pelo outro, seguindo a orientação de Jesus. O reino dos céus é semelhante a um chefe de família, né, que saiu de madrugada chamando trabalhadores para trabalhar na sua vinha. A vinha é a terra. A vinha é esse lugar que está árido, que está com dificuldade, porque a gente às vezes fala, mas é tão difícil de a caridade, da semente da caridade sobreviver, que plantemos, quando aquela sementinha brotar e depois ela murchar, plantemos novamente. E é preciso regar, cuidar, como a horta. Quem conhece horta sabe que para cuidar de horta tem que visitar, precisa visitar a horta todos os dias, porque precisa molhar as mudas de manhã e de tarde, ao menos uma vez por dia, e às vezes da lagarta. Com pouco tempo a lagarta come todas as folhas da couve, come todas as folhas do pé de maracujá. Então é preciso plantar, molhar, regar, insistir. Não temos como Jesus fala simples para a gente. Ele fala daquilo que a gente entende para sublimar.
Então a caridade é semelhante. É assim que Jesus nos ensina, simples assim. É difícil da mudinha crescer e dar frutos. Insistamos, tem que regar, tem que visitar todos os dias para que ela cresça e frutifique todos os dias. Nos lugares onde faltou a caridade, plantemos ela. Porque também é uma via de mão dupla. É também por nós, especialmente por nós, porque precisamos também plantar a caridade dentro de nós, para que em algum momento da nossa vida, ali no futuro, ali para ser otimista, né? Nós vamos ficar com a planta da caridade tão natural em nós que não vai precisar a gente fazer esforço. O reino dos céus é semelhante. Então, o pai de família já fazia natural, percebamos? O pai de família cuidava naturalmente dos trabalhadores da vinha, indo buscar para a sua vinha, enquanto que os trabalhadores, nós, ainda não fazemos, ainda com tanta dedicação um pelos outros. É o que a parábola está dizendo. Então, na prática da caridade, nós vamos estar semeando a caridade uns com os outros, né? Ora a gente vai estar recebendo a caridade, ora vai estar praticando a caridade. O tema não é caridade, nós vamos avançar, mas é uma das sementes que precisamos semear, cultivar, cuidar, tratar, insistir em plantar mais mudas, mas como é a caridade segundo entende Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Precisávamos dizer assim, pela intuição e para falar comigo mesmo. Eu preciso ouvir isso de mim mesmo para consolidar, para fixar, para eu aprender, porque passamos séculos e séculos acreditando que praticar a caridade era só dar arroz e feijão, um móvel a alguém, um objeto a alguém. É também. Mas Jesus está falando aqui da sublimação do trabalhador da última hora. Então, ele extrapolou essa fronteira do material. Ele foi muito além e traz para a gente nessa noite, aliás, ele traz desde 1857, mas né, através do Espiritismo, da publicação de O Livro dos Espíritos. Mas nós vamos nos ater aqui, nesse momento em que todas as mentes presentes estão aqui, cada um com o seu grau de mergulho dentro desse tema profundo que o discípulo Mateus traz, narrando o que Jesus disse em praça pública para cada um de nós que vai ecoando em nós. Portanto, a caridade é uma virtude, é uma ação que extrapola, vai muito, mas muito além do material, de tal forma que não importa para os desencarnados aqui presentes, estando desencarnados, eles podem, devem, conseguem e também como trabalhadores de última hora, podem e fazem e praticam a caridade, apesar de não estar interagindo no mundo físico, tanto quanto nós, os encarnados. Uma vez que podem ser benevolente, indulgente e perdoar, então é para sempre. Uma vez trabalhador na vinha do Senhor, sempre trabalhadores na vinha do Senhor, independe de estarmos encarnados ou desencarnados. É uma prática contínua.
vamos trabalhando na vinha do Senhor e vamos aprendendo cada vez mais. Vamos mergulhando, né, na reflexão da noite de hoje, né, dos trabalhadores de última hora, os últimos serão os primeiros. E aí ele prossegue, né, falando também da paciência. Plantemos na vinha do Senhor a paciência. Algumas mudas irão murchar, porque plantar a paciência não é fácil. É fácil para vocês? Ter paciência não é fácil. Mas não vamos desistir nas primeiras mudas que murcharam. Da mesma forma que a caridade, perseverar, precisa plantar, e de manhã molhar, e de tarde molhar, ou seja, estar por perto para cuidar, para zelar, para cuidar para que ela cresça e dê frutos para os demais, mas também para nós, para cada um de nós. Mas não é fácil plantar a paciência, não é mesmo. Mas se fosse fácil, Jesus não traria a lição, não diria através de parábola para a gente aprender dessa forma sublime, trabalhar na vinha do Senhor. Então, nós estamos trabalhando de uma forma dupla, implantando em nós e semeando na terra para transformar, ajudar a transformar esse lugar, esse vinhedo, esse lugar de agricultura espiritual riquíssimo, para que a relação com os trabalhadores seja uma relação dócil, mesmo que a gente tenha razão, mas tenhamos paciência, mesmo que a gente precise dar razão ao outro, silenciar, mas para cultivar a paciência, muitas vezes a gente pensando que está certo, pensando que está com a razão. Por que eu estou falando pensando? Porque também nem sempre a gente está de fato certo. Nem sempre de fato a gente está com a razão. Há coisas que a gente defende com tanta veemência, perdendo a semente, a mudinha da paciência que já estava um pouquinho desenvolvida, a gente perde porque quer defender a razão. Aí, protegendo a razão, perde a paciência. E qual é mais importante para a gente? Nem sempre o que a gente pensa está com razão, a gente está de fato com razão. Quantas vezes, já depois de alguns anos, a gente refletindo sobre algumas coisas, chega notícia para a gente de acontecimento de 5, 10, 15, 20 anos passados, que a gente pensa, eu não sabia desse detalhe, eu discuti, eu criei inimizade, eu briguei, eu gritei com fulano, com alguém, acreditando que estava com razão. E essa informação eu não tinha. Se eu pudesse voltar lá naquele lugar no passado, eu já não discutiria a razão, porque eu não tinha essa informação. Ou eu não tinha essa maturidade que tenho hoje. Então a razão ela é relativa. A paciência, não. A paciência a gente está cultivando de uma maneira crescente. Precisamos todos desenvolver essa plantinha da paciência que não é só com a gente, é para o outro também. Além do mais, quantos e quantos conflitos a gente evita, às vezes, muitas das vezes, porque manteve a paciência. Ah, eu queria falar umas verdades. Isso já aconteceu com a gente. Eu ia falar umas verdades naquela hora. Ainda bem que ia e não falou. Mas e quando falou? Eu falei umas verdades para ele e para ela. Que verdades são essas? Será que eram verdades? Verdade de quem? E para quê? A que preço? A que
justo. E morreu a plantinha da paciência. Mas se isso aconteceu, não desanimemos, continuemos plantando, né? Cuidando do vinhedo, fazendo analogia, mas agora com a plantinha da paciência. Então, a caridade e a paciência nós vamos plantando, né, nessa lavoura que Jesus nos deixa livre, mas nos convidou para trabalhar. E nós chegamos cedo em praça pública e falamos: sim, eu vou, eu quero, eu estou aqui para trabalhar, para construir uma terra nova, uma terra melhor, onde haja mais caridade, mais paciência. Mas não só isso, mas também o perdão. O perdão. Ah, se a gente fosse falar aqui de cada uma dessas virtudes, a gente não ia sair daqui do Centro Espírita Luz e Caridade hoje. É difícil o perdão porque ela tem várias, ele tem várias direções. Mas, para ser justo com a fala de que é difícil pedir perdão, não é? Quando a gente conclui que se equivocou, errou, pedir perdão é muito difícil. Por que é difícil? Os espíritos superiores afirmam que nós estamos na condição de orgulhosos e egoístas. E aí, na condição de orgulhoso, eu vou pedir perdão, eu vou admitir que eu errei, de que forma? Muito difícil, né? Eu vou ter que dizer que eu errei e vou me submeter depois ao outro, depois falar, viu, você errou uma vez, pode errar duas, pode errar três, e aí eu vou ficar na condição de que erro. E eu não admito que erro. Vocês são um pouquinho só assim também? A gente tem essa dificuldade, mas precisamos plantar também essa mudinha do perdão. Começar. Nós vamos plantar, vamos precisar também regar de manhã, de tarde, tal qual o vinhedo, que precisa de cuidados especiais, que precisa de sempre o trabalhador estar ali cuidando, tal qual as mudinhas de couve, que precisa de cuidado, de tratar. Mas quando crescer, vai ficar muito belo. Porque todos nós estamos plantando, então todos nós vamos poder colher. E um vai colher, e agora me vem na mente uma coisa que eu acho que uma grande parte das pessoas aqui já vivenciaram essa experiência, e eu quero compartilhar com vocês o que os espíritos estão dizendo aqui em relação a todos plantando, todos vão colher. E vai acontecer semelhante que acontecia na casa de alguns de nós que vivíamos mais no interior, que alguém colhia alguns frutos, batia na casa, e eu colhi essas bananas, eu vim aqui trazer para vocês. Olha, eu colhi essas laranjas, eu vim aqui trazer para vocês. Eu trouxe abacate, lá em casa deu muito abacate, eu vim aqui trazer para vocês. E isso tenho certeza que aconteceu na vida de vários dos presentes aqui, num tempo em que a gente vivia mais no interior, né? Eu colhi, enfim, tem a história de Chico Xavier, né? Que eu colhi esse chuchu, vim trazer aqui para você, né? Então, cada um colhia, tinha fartura de alguma coisa e levava um para o outro. Então, no campo espiritual também nós vamos plantando, então, plantando caridade, plantando paciência, plantando perdão, e aí nós vamos poder já usufruir, se beneficiar. A gente já faz isso da paciência de alguém com a gente. Já tenho certeza que a maioria de nós já concluiu em algum momento assim. Que bom que ele teve paciência comigo. Que bom que ela teve paciência comigo. Que no momento de reflexão pensou assim: eu fui tão intransigente, fui tão insistente, e naquele momento eu não percebi. Mas depois refletindo, nós pensamos assim: mas que bom que tiveram paciência comigo, me ouviram até o final e nem discutiram comigo, tiveram paciência comigo.
já é o fruto, né, daquilo que a gente está semeando, que a gente está cuidando. E por último, mas não menos importante, e tem mais também para ser dito, ele fala, o Constantine, né, no capítulo 20 do Evangelho, no item 2, ele fala do amor ao próximo. Amor ao próximo. Até falamos ainda há pouco, né? Aí a Joana de Anjos fala de auscultar. Escutar por dentro, o que está se passando por dentro do outro. Quando a gente olha para o outro, olhar profundamente para o outro. O que se passa por dentro do outro? Medo, angústia, tristeza, mas também felicidade, não é? Alegria, conquista. O que se passa por dentro do outro? A mãe, as mães, no plural, as mães em especial, a mulher de maneira geral, mas especialmente as mães, fazem isso com uma eficiência. Quantas, eu já falei até todo, eu acabo sendo muito repetitivo, mas o momento é tão propício, tão rico para dizer assim. Quantas e quantas vezes as mães olham para a filha, olham para o filho e falam assim: vem cá conversar, o que está acontecendo? O que aconteceu com você na escola? Por que você está assim? O que houve com você? Escutou por dentro. Ela não falou nada, ele não falou nada ainda. E talvez nem falaria, mas a mãe ouviu por dentro. E às vezes, por ouvir por dentro, salvou vidas. Porque por dentro estava fazendo muito barulho, estava tumultuado por dentro. Precisava muito de alguém ouvir aquele ser. Eu demos o exemplo da mãe para dizer das virtudes, mas todos nós podemos exercitar isso. Trabalhemos na vinha do Senhor, mas olhando um pelos outros, cuidando um dos outros com intensidade, olhando primeiramente para o outro. É mais importante do que o vinhedo. É mais importante porque nós vamos aprender o que fazer na lavoura do Senhor, olhando e cuidando uns dos outros. E para encerrar, e já com tanto de saudade desse momento, que é tão bom ficar aqui, é tão bom se nutrir da mensagem do Senhor Jesus, que dá vontade de sair daqui correndo e vivenciar com toda a intensidade possível daquelas energias que os bons espíritos depositam em cada um de nós aqui. A gente sai mais entusiasmado com a mensagem, com a boa nova, do que como nós chegamos. Então é tão bom esse momento, é tão rico, é tão importante para cada um de nós, que é mais importante do que às vezes se alimentar fisicamente. E aí, para encerrar, nós vamos dizendo que depois dessa fala, nós podemos e devemos analisar, estudar em casa, ler em casa, no capítulo 20, item 5. Portanto, nesse mesmo capítulo, no item 5, e aí sim nós estamos na condição de obreiros do Senhor. Eu quero sugerir para cada um de nós, quando chegarmos em casa, dar uma lidinha na característica desse item 5 do capítulo 20, obreiros do Senhor. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho, pela presença de espírito que é tão lindo, é tão importante, é tão necessário. E a gente sentiu a presença de todos aqui nessa noite, como é necessário, para que possamos estar na companhia do Senhor Jesus,
para o aprendizado e a prática, como Ele nos propõe, na medida de nossas forças, da boa nova, que vai nos nutrindo, nos alimentando e nos fortalecendo na nossa caminhada. E para encerrar, convido a todos para nós fazermos a prece nesse momento. Querido Mestre Jesus, guia e modelo da humanidade, governador do planeta Terra. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida com a abundância que o Senhor nos oferece a todas as mentes, a todas as inteligências, e especialmente nessa noite, Senhor, queremos agradecer por todas as vidas aqui presentes. Obrigado, Senhor, pela lição da noite de hoje, pela mensagem que vai refletindo em nosso ser, que possamos, Senhor, vivenciar os seus ensinamentos com todas as forças possíveis. Obrigado pela presença dos bons espíritos, que vai nos nutrindo, nos fortalecendo da fé, da esperança e da necessidade de vivenciar os seus ensinamentos. Que as vibrações de bom ânimo que o Senhor depositou e deposita em cada um de nós aqui presente, através dos bons espíritos, possa ser canalizada pelo nosso querer, pela nossa fraternidade, pela nossa gratidão a todos os nossos amores que não se encontram aqui presente, mas que se encontram vivendo em nosso ser, onde quer que eles se encontrem, Senhor Jesus, que eles também sejam beneficiados desse momento rico que essa instituição sagrada, abençoada, oferece, esses momentos que jorra benefícios espirituais para nos fortalecer na comissão de obreiros do Senhor. Que a sua paz, que o seu amor permaneçam nos envolvendo e nos abençoando, nos conduzindo para os lugares em que ainda precisamos estar, visitar, e que possamos dar notícia do Senhor através do verbo, das atitudes, dos comportamentos, de todos os comportamentos e hábitos que o Senhor vem nos ensinando ao longo da nossa vida enquanto espíritos imortais que somos. Obrigado por tudo, que assim seja.